Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas capítulo 1. Aliás, Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Quando Jesus transforma as nossas vidas. O momento que Jesus transforma a nossa história. Eu quero convidar você para avaliar a palavra. Eu vou pedir você para manter sua Bíblia aberta, porque olha bem, hoje o nosso tempo é curtíssimo para a palavra. Para quem prega 40 minutos, pregar 20, vocês têm noção do aperto que eu vou passar aqui? Tentar resumir um pouquinho dos 40 aos 20, mas eu vou tentar ser bem sucinta. Então eu não vou ler o texto com vocês, mas eu vou falando um pouquinho a respeito do texto. A nossa vida é feita de circunstâncias. Circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber que nem sempre nós vamos conseguir explicar todas as coisas que acontecem conosco. Hoje, na nossa aula de liderança de manhã, eu falei isso com os novos líderes. Nem sempre nós vamos ter explicações para tudo que acontece. Mas a diferença é quando eu e você decidimos crer e decidimos andar na direção do Senhor, obedecendo a sua palavra. Quando Jesus entra na minha vida e quando Jesus entra na sua vida, Ele modifica o nosso jeito de enxergar as coisas. Quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele sempre vai mudar a nossa vida para melhor. Todos que vão se batizar hoje, todos que vão fazer a sua profissão de fé, em um momento único na vida deles, eles têm a clareza que o Senhor fez algo, que o Senhor se moveu de uma forma especial e que o Senhor marcou a vida deles com uma palavra, com uma ação, com uma convicção de que eles precisavam fazer uma opção de construir uma vida em intimidade com o Senhor. Mas se você conhece o texto, porque o texto vai falar a respeito da pesca maravilhosa. O texto vai falar a respeito de quando os discípulos estão à beira da praia, depois de uma pesca frustrada, e eles estão ali lavando a rede, porque a noite tinha sido péssima. Eles tinham se esforçado a noite inteira para fazer uma boa pescaria, mas eles não tinham conseguido pescar nada. E aí Jesus aproxima. Só que esse evento, ainda os discípulos não tinham sido chamados. Nesse evento, eles ainda não eram os discípulos. Eles eram homens comuns como eu e você, cuidando do seu serviço, cuidando do seu trabalho, tentando fazer o seu ganha-pão, o seu ganho de vida. E ali, frustrado por causa de uma noite de trabalho sem resultado, Jesus aproxima. E Jesus aproxima de forma intencional, porque a palavra do Senhor vai dizer que havia uma multidão em torno de Jesus, e a multidão estava apertando Jesus, e Jesus estava ficando sem espaço, ele não estava conseguindo falar e nem fazer o que tinha que fazer. Então ele foi estratégico, ele precisava se retirar um pouco, para que a sua voz pudesse alcançar a maioria das pessoas, e ali ele pudesse falar do seu propósito, do seu amor ao coração do ser humano. E ele aproxima dos discípulos, e ele pede o barco emprestado. E aí quando ele entra no barco, o barco se afasta um pouquinho, e aí de lá, um pouco afastado da areia, Jesus começa a falar e começa a ministrar, e a sua voz consegue alcançar mais pessoas do que apertado ali, no meio da multidão, no meio do barulho, porque a sua voz ganhou força, ganhou poder. Então eu quero dizer para vocês nessa noite o seguinte: os discípulos poderiam ter dito assim: não, Jesus, depois de uma noite frustrada de pescaria, nós já lavamos o barco, estamos terminando de lavar as redes, e nós não vamos te emprestar o barco não, era direito deles. Só que a palavra do Senhor diz que eles emprestaram o barco, e Jesus entra no barco. Quando eu olho para essa palavra,
quando Jesus decide entrar no barco, inicia a grande oportunidade do primeiro milagre, da pesca maravilhosa, da intervenção extraordinária de Jesus e principalmente do chamado daqueles homens para se tornarem discípulos. E aí eu quero falar para você nessa noite, quando Jesus entra na sua vida, é apenas o início do extraordinário que Ele vai fazer. Quando Ele entrou na minha vida há 35 anos atrás, ali naquele momento da experiência, naquele momento que o Espírito fala ao meu coração, naquele momento que o Espírito me convence da verdade, naquele momento que eu entendo a voz do Senhor, foi apenas o início de todo o extraordinário que Ele veio trabalhando na minha vida, me dando uma percepção nova de reino, me levando a fazer uma construção de uma espiritualidade madura, restaurando a minha família, salvando a minha família e me levando para o lugar de uma experiência íntima com Ele, onde a minha vida foi marcada. E a partir do momento que a minha vida foi marcada, muitas outras vidas foram tocadas pelo Senhor por causa do meu encontro, por causa da minha experiência, por causa dele ter entrado na minha vida. E isso acontece com você também. Depois que ele entrou na sua vida, a realidade à sua volta foi modificada, a sua visão foi transformada, a sua experiência foi marcada, e muitas outras pessoas também estão sendo tocadas por causa da presença do Senhor na sua vida. Quando Ele entra no nosso barco, quando Ele entra na nossa vida, Jesus modifica a nossa história. Mas quando Ele entra no barco, Ele começa a ensinar a multidão. Quando Ele entra no barco, Ele começa a dar orientações, Ele começa a liberar instruções. E essas instruções, a palavra não vem classificando pontualmente para nós, mas nós entendemos que as instruções dadas não foram apenas para marcar a vida dos discípulos, mas também a multidão foi tocada. Quando Ele entra na sua vida, você passa a instruir muitas pessoas. Quando Ele entra na sua vida, você passa a tocar muitas pessoas. Você passa a abençoar muitas pessoas. Mas quando Ele entra no barco, vem o start da grande pesca maravilhosa, porque quando Ele sai do barco, que Ele aproxima dos discípulos, Ele vai dizer aos discípulos: olha, vai um pouquinho mais para o fundo, lança a rede. E os discípulos respondem, está aí no texto para vocês verificarem: nós já nos esforçamos a noite inteira. Nós estamos cansados e frustrados, porque nós trabalhamos, e não só trabalhamos, nós nos esforçamos, mas nós não conquistamos nada. Só que eles aceitam fazer o desafio, lançar a rede, e aí tem como título a pesca maravilhosa, porque sobre a palavra de Jesus, eles experimentaram o poder multiplicador da bondade, da misericórdia e da graça do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que todos ficaram perplexos. A perplexidade tomou conta do coração daqueles homens, daquelas pessoas, porque havia uma ação sobrenatural, tinha saído do natural. E vamos falar a verdade: um carpinteiro dando ordem para pescadores, daria para acreditar? De maneira alguma poderia se acreditar num carpinteiro orientando pescadores eficientes, profissionais. Só que quando a palavra sai da boca de Jesus, não é apenas uma palavra, mas é o poder inspirador, o poder transformador, o poder multiplicador e o poder abençoador que se move através da vida dele. Mas não foi apenas o privilégio de desfrutar de uma pesca maravilhosa. Jesus mudou a vida daqueles homens. Eles deixaram de serem pescadores de peixes para se tornarem pescadores de homens, porque a vida deles, eles experimentaram a transformação do Senhor. E aí eu olho para a palavra do Senhor,
eu vejo Jesus mudando o destino daqueles homens. E hoje nós temos jovens, nós temos adolescentes, nós temos adultos, também fazendo um ato simbólico, um memorial, uma demonstração pública, que Jesus também, da mesma forma que entrou no barco daqueles homens, transformou destino, transformou vida, fez milagre, mostrou amor, mostrou grandeza e graça. Jesus também entrou na história desses jovens, adolescentes, homens e mulheres, e Jesus também está transformando a vida deles. E da mesma forma que Jesus fez milagre na vida dos discípulos, Jesus também fará milagre na vida deles. Eu creio plenamente que vocês que conhecem essas pessoas mais particularmente do que eu, vocês vão ver o Senhor trabalhando na vida dessas pessoas, porque nós profetizamos sobre eles a bênção do Senhor, a restauração do Senhor, o crescimento ilimitado no Espírito, para eles saírem do lugar de homens, meninos, meninas, adolescentes comuns, para se tornarem pessoas extraordinárias na presença do Pai. E se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é fazer a pessoa simples se tornar extraordinária. É aquilo que a palavra do Senhor diz, é confundir o sábio com a simplicidade da grandeza do Senhor. E aí, meus queridos, minhas queridas, Jesus está aqui, não é só para marcar a minha vida, e para marcar a vida dessas pessoas que vão publicar a sua decisão. Elas não vão publicar a sua experiência, porque a experiência elas já tiveram. A vida delas já foram marcadas. Elas só chegaram aqui porque elas já tiveram um encontro. Elas só chegaram aqui porque elas já tiveram uma palavra do coração de Deus ao coração delas. E é muito gostoso lembrar da nossa experiência. Você lembra da sua? Eu lembro da minha. Eu me lembro que eu fui participar de um culto bem diferente do nosso, porque era um culto bem tradicional, né? O nosso culto já é mais avivado, e a gente gosta disso, né, gente? E aquele culto era muito conservador, muito tradicional. Um senhorzinho com um acordeão, tocando atrás da tribuna. Ele cantava uma música, ele falava uns versículos, ele cantava mais uma música, algo muito simples. E eu ali, até que o Espírito Santo começou a mexer na minha vida. E quando o Espírito Santo começou a mexer na minha vida, eu comecei a me derramar. Eu não sabia porque eu estava chorando tanto, mas havia um quebrantamento profundo no meu espírito. E ele pegou aquele texto de Isaías 1, vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como as escarlates, se tornaram brancos. E aí, queridos, ele continuou ministrando a palavra, olha, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes, sereis devorada a espada. E ele começou a falar a respeito da opção de escolha que nós temos. Eu e você temos a opção de escolha, de andar com o Senhor e comer o melhor da terra. E o melhor da terra não é a melhor casa da cidade, o melhor da terra não é o melhor carro mais valioso do mercado. O melhor da terra não são as viagens internacionais que podemos fazer, também podemos fazer, mas que podemos fazer. O melhor da terra é saber quem nós somos em Deus. O melhor da terra é a nossa identidade de filho e filha trabalhada. O melhor da terra é o nosso valor realmente revelado a nós. É quem Ele é para nós, é quem nós somos para Ele. É a convicção de eternidade, é a convicção de salvação. É a experiência transformadora, porque todos que estão à nossa volta sabem muito bem como nós éramos antes e como nós nos tornamos depois dessa profunda experiência. E o meu marido já estava orando há algum tempo para que eu pudesse me converter. E vou ser bem breve no meu testemunho, mas todos os dias o meu marido dobrava os joelhos para orar. E eu achava muito esquisito ele dobrar os joelhos para orar. Que estranho. E olha que meu pai, né,
a gente vinha de uma cultura religiosa muito forte. Mas eu nunca vi meu pai de joelho orando. Eu nunca vi minha mãe de joelho orando. E agora eu via meu esposo todas as noites de joelho orando. Quando ele terminava de orar, ele perguntava assim: eu posso ler a Bíblia para você ouvir? Eu falava com ele: pode. Aí ele pegava o texto, ele lia. E ele falava assim: você entendeu o que eu li? Eu falei: não entendi. Ele: eu posso te explicar? Eu: pode. Você pode me explicar? E ele me explicava aquele texto. E ali, depois de alguns meses, eu vendo ele orar, ele lendo a palavra, ele me explicando a palavra, eu tive a minha experiência com o Senhor. Mas ele quis dar uma ajudadinha, gente. Ele quis ajudar. Na hora que ele me viu toda quebrantada, na hora que ele me viu chorando, na hora que ele percebeu que o Espírito Santo estava fazendo algo dentro de mim, e que o pastor fez o convite, quem quisesse aceitar Jesus naquele momento, era para levantar a mão, ele me deu uma cutucada. Ele tentou levantar minha mão, eu bravona, não. E eu continuei ali chorando. Só que quando eu me vi, eu já estava lá na frente aos choros, porque o Espírito Santo tinha se revelado poderosamente no meu coração. E depois desse encontro, processo de transformação, processo de crescimento, e hoje eu estou aqui pregando para vocês, depois de ter tido uma chamada, depois de ter consciência de quem é o Senhor na minha vida. Então meu convite para você nessa noite é: deixe Ele entrar na sua vida. Eu não sei o que Ele precisa mudar, eu não sei o que Ele precisa transformar, mas tem muitas pessoas que estão aqui nessa noite conosco para celebrar a escolha desse grupo. Tem muitas pessoas aqui conosco nessa noite que vieram para mostrar apoio, que vieram para mostrar amor, que vieram celebrar e se alegrar. E que bom que você veio nessa noite celebrar com as pessoas que vocês amam, porque elas fizeram a melhor escolha da vida delas. Mas eu quero pedir a você: não permita que a boa escolha seja só delas, que a boa escolha seja sua também, que você permita Jesus entrar na sua vida, Jesus mudar a sua história, Jesus mudar o seu destino e levar você para um lugar de experiência, onde a sua vida vai ser marcada poderosamente. Não faça isso porque os outros estão fazendo. Faça isso porque você precisa de uma experiência. Você precisa da sua vida marcada poderosamente pelo Senhor. Mas eu quero fazer um outro convite. Não é só deixá-lo entrar na sua vida e transformar a sua história, mas passar a confiar nele e em suas palavras. As suas palavras são poderosas. Quando Jesus vira para Simão Pedro e diz: Simão, você faz o seguinte, pega a sua rede, volta um pouco mais profundo no alto mar, lança a rede, porque você vai ter uma bela pesca. E aí Simão diz: ah, Senhor, já trabalhamos demais, eu me esforcei muito essa noite, eu estou cansado. E aí ele simplesmente diz: faça isso, vai lá, lança a rede. E ele decidiu crer naquele comando. Ele decidiu crer naquela orientação. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que todos os dias o Senhor vai ter uma palavra para você. Eu quero te dizer que todos os dias, apesar de frustrações, de cansaço, talvez você vai dizer assim: mas eu já cansei de conversar com meu esposo ou com a minha esposa. Talvez você vai dizer assim: ah, mas eu já cansei de conversar com meus filhos. Talvez você vai dizer: eu já cansei de investir nessa proposta. Eu estou te convidando a não ir na base do seu conhecimento e da sua experiência, mas ir orientado por uma palavra que sai da boca do Senhor. Porque se você for orientado por uma palavra que sai da boca do Senhor, você vai ficar surpreendido com a resposta que você vai obter. Ele vai te surpreender. Ele surpreendeu os discípulos. Ele surpreendeu a multidão.
Ele surpreendeu esse grupo maravilhoso que está aqui para se tornar membro dessa família nessa noite. Ele surpreendeu os nossos pastores, nossas pastoras. Ele surpreendeu a minha vida, irmãos. Pensa bem, eu odiava crente. Pensa numa coisa que eu não gostava, era de crente. Eu achava crente arrogante, eu achava crente vaidoso, sabe? Eu achava crente orgulhoso. Se era uma coisa que não estava nos meus planos, era me tornar uma cristã evangélica. Não estava nos meus planos. Eu não só me tornei uma cristã evangélica, mas me tornei uma pastora de uma igreja local. Tem mais coisa complexa do que isso. Porque quando o Senhor entra na nossa vida, Ele nos modifica plenamente. E a transformação que Ele faz em nós é tão impactante que nós ficamos profundamente apaixonados por eles. Não tem nada mais que eu gosto hoje do que seja crente. Gente, eu amo crente. Eu gosto de conversar com crente, eu gosto de viajar com crente, eu gosto de almoçar com crente, eu gosto de compartilhar com crente, eu gosto de falar de tudo, né? Ontem eu estava ministrando numa conferência e eu brinquei com o pessoal assim, ó, eu sou barulhenta, eu não tenho nada de etiquetas, mas se tem uma coisa que o meu coração é cheio da alegria de conhecer o Senhor, de servir o Senhor e de amar o Senhor, porque se tem uma coisa maravilhosa, não é ser membro de uma família cristã por obrigação, mas por paixão e satisfação. E se tem uma coisa que nós estamos apaixonados por Jesus. Tem coisa mais gostosa do que andar com gente apaixonada por Jesus? A gente brinca o seguinte, aí no mundo, as pessoas precisam de drogas, as pessoas precisam de bebidas, para elas ficarem extasiadas, alegres e leves. Nós precisamos juntar só 3 crentes. Juntou 3 crentes, começou a adorar, começou a celebrar, vai entrar uma alegria contagiante no nosso coração. Nós vamos nos encher de força, nós vamos celebrar o Senhor, nós vamos falar de coisas novas e o Espírito Santo vai encher o nosso coração de alegria. É assim. Nós não precisamos nem investir dinheiro, só tempo, porque isso fala de paixão, isso fala de alegria de servir o Senhor. Mas eu quero fazer um convite a você também, para você ser corajoso o suficiente a responder o destino que você tem, que Jesus tem, melhor dizendo, para a sua vida. Sempre quando eu vou ali para Espera Feliz, Pedra Menina, quando eu estou subindo a serra ali do Papagaio, as pessoas que estão comigo no carro, eu falo assim, ó, o meu sonho era o seguinte, casar, ter 3 filhos e morar ali, ó. Aí eu mostro o lugar que eu queria morar. Fazer a minha casinha ali, cuidar do meu marido e cuidar dos meus filhos. Esse era só o meu sonho. Só que esse não era o projeto de Deus para a minha vida. Eu queria ter uma vida simples, pacata, tranquila, cuidando das minhas flores, cuidando dos meus meninos e ponto final. Gente, mas Deus mudou tanto a minha vida, que eu e meu esposo conversando, a gente não está tendo tempo nem para respirar. Ele falou assim, nossa vida está tão agitada, né? Nós estamos correndo tanto, né? Ontem, agora eu vou fazer aquele apelo pastoral. Queridos, queridas, ontem nós estávamos fazendo a movimentação de terra aqui do nosso canteiro de obras. E a igreja foi convocada. Uma igreja de 1.500 membros. Foi o quê? Umas 30 pessoas? Umas 40? Não, umas 30, né? Gente, vamos ter vergonha na cara agora? Vamos ficar com vergonha? Só a bochecha tem que vermelhar. Imagina, uma igreja de 1.500 membros. 30 pessoas aparecerem para movimentar a terra no canteiro de obra, sendo que o mutirão é raramente. No nosso tempo de obra, quantas vezes a pastora convocou vocês para fazer um mutirão? Pouquíssimas vezes. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês.
Eu sei que vocês são generosos. Eu sei que vocês amam essa igreja. Eu sei que vocês são maravilhosos. Tem um calo enorme na mão da pastora. Vai lá para nossas redes sociais, né, pastor Felipe? Está todo mundo de calo na mão, enchendo carrinho de terra. Foram mais de 600 carrinhos de terra sendo cheios. Deixa eu falar para você, meu querido. Sábado que vem nós vamos acabar de remover aquela terra daquele canteiro de obra. Se você não pode ir lá com a pá e com o carrinho, R$80 o dia de um servente de pedreiro, não é isso, Mansur? Cadê Mansur? R$80 um dia de servente, não é, Mansur? Meu querido, se você não quer ficar com um calo do tamanho da mão da pastora, se você não quer carregar um carrinho de terra e ficar cheio de barro, se você não quer carregar uma pá na mão, simples, você investe num dia de servente, que aí a pastora não vai precisar fazer calo na mão mais. Porque a sua oferta e o seu investimento vai honrar a vida daquele trabalhador que vai fazer o serviço por nós. Nós vamos ficar mais alegres ainda. Mas o divertido é estarmos ali. O divertido são as risadas. O Leleco até caiu e rolou no chão, gente. Deve ir para as redes sociais. Com certeza vai para as redes sociais o Leleco dando uma queda lá e rolando no chão. Então eu quero dizer para vocês, o divertido é estarmos juntos. O divertido é eu estar hoje aqui no púlpito dessa igreja pregando e dizer para vocês que eu me alegro de pegar uma pá, né? O tênis do Pedro rebentou, teve que jogar no lixo, acabou, né? Então, eu quero dizer para vocês, o divertido é eu poder estar aqui nesse púlpito nessa noite pregando para vocês, dizer para vocês que na manhã de ontem nós estávamos naquele canteiro de obra enchendo carrinho de terra, porque quando o nosso templo aqui, que vai caber 5.000 pessoas maravilhosamente confortável, estiver pronto, nós vamos dizer, eu participei, eu não só doei dinheiro não, mas quando teve que carregar tijolo eu carreguei, quando teve que movimentar a terra, eu movimentei, porque um dia Deus me tomou pelas mãos e me levou para o meu destino, e o meu destino é ser filho apaixonado do Senhor, servindo com Ele com entusiasmo e com alegria. Igreja, eu só quero ver quantas carinhas vão aparecer aqui sábado. Eu quero ver, Leleco, nós vamos estar ali de plantão, não vamos, Felipe? Nós vamos estar ali de plantão. Mas eu vou dizer uma coisa para você, só vem se você for apaixonado por cumprir propósitos. E se você não puder vir, procura a pastora, investe num servente de pedreiro, que ele faz a tarefa para você. Eu falo que eu pastoreei 14 anos no Espírito Santo, e lá no Espírito Santo eu lidei muito com isso. Quando eu fazia um convite de mutirão, as pessoas falavam assim, pastora, amanhã tenho praia, amanhã tem um shopping, mas quanto que é o dia de servente? Está aqui o dinheiro, paga lá. Irmãos, a obra saía muito mais rápido do que eu carregando carrinho de terra, do que eu enchendo carrinho de terra com pá. Então eu estou falando o seguinte, ser generoso, ser generosa, é deixar Jesus entrar na sua vida, e quando Ele te der um comando de palavras, dizer assim, vai um pouquinho mais profundo, arrisca mais uma vez, se esforça mais uma vez, doe um pouquinho mais, crê um pouquinho mais, você vai se dispor, porque você sabe muito bem quem está falando com você. Deus tem plano para transformar a sua vida. Então quero convidar você para colocar-se de pé nesse momento, e eu quero convidar você a curvar a sua cabeça.